pessoal, começando mais um episódio do podcast Vida de Mãe. Eu sou a Fabi Santina, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui já na segunda temporada do podcast. Tem tudo para vocês salvo lá no YouTube. O podcast sai toda segunda-feira às 18 horas no meu canal do YouTube Fabi Santina ou no Spotify, então vocês podem encontrar tudo por lá. Inclusive, vou deixar a playlist completa de todos os episódios que já tiveram por aqui embaixo na descrição para vocês. E tem os cortes também no YouTube, né? O canal de cortes Vida de Mãe Podcast. E nas redes sociais vocês encontram, tanto no Insta quanto no TikTok, como Vida de Mãe Podcast. Aí lá vocês encontram vários cortes, vários pedacinhos para vocês acompanharem tudo. Já segue tudo por lá para não perder nada. A gente está fazendo aqui essa segunda temporada nesse estúdio lindo da You Group. E o episódio de hoje, ele é muito especial, que ele tem um quadro patrocinado por Frutella. Então aguardem que vocês vão acompanhar esse quadro. E aqui a gente sempre faz aquela conversa sobre maternidade, troca de experiências. E a convidada de hoje é a Nanda. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, prazer. Muito obrigada por ter me convidado. Estou super animada aí para nosso bate-papo. Fernanda Terra, para quem não conhece, gente, ela participou da primeira temporada do Casamento às Cegas, né, da Netflix. Casamento às Cegas Brasil, que eu sou super fã, assisto todos, Brasil, Estados Unidos, tudo. Gaúcha, maquiadora, influenciadora agora também, mãe do bem, mãe também do Tobias, que a gente não pode deixar de mencionar ele aqui. Ele veio primeiro, né? Ele veio primeiro e ficou famosíssimo. A gente ama o Tobias. E esposa do Mac, que também participou do reality. E seja bem-vinda, a gente vai falar aqui um pouco, né, sobre a sua maternidade e tudo. O Ben tá com quanto tempo? O Ben já vai fazer um ano, final de maio, então a gente já tá um ano praticamente. Praticamente, e foi a melhor coisa. Eu quero compartilhar muitas coisas. Eu acho que eu não tinha feito ainda nenhum podcast sobre esse assunto. Para mim vai ser muito especial a gente conversar sobre isso. Sim, um aninho já. A gente tá com 1 ano e meio, sei bem as fases ali. É uma delícia, né? E eu acho que quando chega esse primeiro ano, para mim foi bem marcante, assim, quando chegou no primeiro ano que você fala, meu Deus, sobrevivi. Porque pra mim, todo mundo fala muito isso, né? O primeiro ano é o ano de muita mudança. Pra gente, pais, mas da criança também, né? Então, sai ali da barriga um nenenzinho minúsculo e vai crescendo e vai sentando. Daqui a pouco tá engatinhando, começa a comer. Então, são muitas mudanças num período muito curto. Um ano parece que não vai passar nunca esse primeiro ano, mas depois que passa, você fala, meu Deus, foi tão rápido. Tantas coisas que aconteceram em um ano, assim, que parece que foi muito mais tempo, né? Exatamente. É tanta coisa que acontece que um ano é pouco, né? E aí, por isso que passa muito rápido. São muitas descobertas. E então, comigo juntaram duas coisas muito rápidas. O programa, engravidei e bem. Então, foram 2 anos de muita coisa rápida. Muita mudança. Parecem 10 anos em 2 anos. Não, e não tem como, gente, eu sou fã do programa, não tem como a gente não entrar um pouco nesse assunto. Qual foi a sua motivação para participar desse reality? Já teve bastante polêmica sobre isso. A minha motivação foi, a gente estava meio na pandemia, eu já estava solteira há um tempo, e meu negócio não estava muito legal, e aí eu falei, não tô fazendo nada, vai que dá certo. Vai que dá certo, pensando no meu lado profissional, no meu lado amoroso, mas eu não acreditava muito. Não botei muita fé. Não. Aí foi eu entrar, no primeiro minuto, já aconteceu uma mágica louca lá, que eu não sei nem se é mágica, mas foi isso. Mas eu vejo muita gente do programa falando assim que é isso, vai meio que assim, não super acredito que vai dar certo, mas é tão intenso lá dentro, de realmente você se entrega muito assim pra experiência. Sim, é uma intensidade, só quem tá lá pra saber, assim, a gente explica, as pessoas falam, não é verdade, e realmente não parece verdade, porque não tem como passar a emoção. Pela TV, enfim, não tem. Em episódios, assim, pega toda aquela experiência e vira, tipo, minutos, segundos do que realmente, horas do que foi vivido, né? Não tem como a gente entender o que tá realmente se passando ali. Pra quem não sabe, gente, do que a gente tá falando, o Casamento às Cegas é um reality da Netflix, que agora tem nos Estados Unidos, tem Brasil, tem Japão, agora tem várias versões. É um reality onde homens e mulheres vão para esse programa sem se conhecer e começam a conversar através de cabines sem se ver.
só pela voz, só pela conversa, se apaixonam, pedem casamento sem nunca terem se visto, né? E aí, enfim, rola todo o programa ali, mas só para contextualizar para quem nunca assistiu, vai lá assistir, tem já 2 temporadas no Brasil, já tá saindo a 3ª. Exatamente. Enfim. E aí, essas conversas dentro da cabine, assim, dá para realmente conhecer a pessoa sem ter visto, sei lá, poucos dias? Dá e não dá, né? O meu não deu certo. Sim. Não deu certo porque eu conheci uma pessoa na cabine, que era outra depois. Enfim, eu só fui ver depois do programa. E o MAC foi também instantâneo. Eu fiquei interessada nas duas pessoas, né? Sim. Nos dois. E aquela voz calma, suave. Então, assim, me passava muita segurança, calma. O oposto do outro. Aí eu falei, não, deixa eu tentar uma coisa diferente. E aí deu no que deu, né? Deu tudo errado para dar certo depois. Mas sim, você se apaixona pelo que está sendo vendido ali, né? A gente não sabe se é verdade ou não, mas o MAC, ele foi sincero desde o início. Convivendo realmente o que você conhece. Eu digo até assim, ó, nem só para casamento às cegas, mas às vezes você namora com uma pessoa por muitos anos. Exatamente. E aí quando você vai morar junto, que você realmente vai conhecer ali os jeitos, as coisas daquela pessoa. Então, muita coisa pode mudar. E deu pra perceber no programa isso, que você ficou entre os dois, só que você falava, o Mark, ele me passa segurança, eu imagino uma vida com ele assim, segura e tal, mas vou arriscar. E, tipo, foi por um outro caminho, né? E como que vocês se reencontraram depois? E aí saí do programa, tive depressão, todo mundo que vai para um reality tem esse pós. Uhum. Principalmente no meu contexto, que logo depois houve o término do relacionamento. E aí eu comecei a ser amiga dele, do Mark, a gente foi se aproximando como amigos e conversando muito, ele sempre me aconselhando muito, mas sem nenhuma intenção. E foi assim que a gente foi se encontrando, conhecendo. Aí no primeiro encontro ele foi me levar em casa. Não era encontro de casal, não, era de amigos. Ele me deixou em casa. Eu falei, vem conhecer o Tobias. E aí ele já conheceu o Tobias. E o Tobias amou ele de primeira. E a gente não sabia, tá? Quando ele foi conhecer o Tobias, a gente não sabia o que ia pro programa. Uhum. O programa estava gravado, a gente não sabia nem quando que ia pro ar. E aí, quando foi pro ar, né, foi muito interessante. Que eu falei, nossa, que diferença, né, da recepção do Tobias com ele. Foi muito legal essa parte. E aí a gente começou a se conectar ali. O Mac super... fechado, né? Assim, ele não queria namorar, ele só estava querendo curtir a vida de solteiro. E aí eu tive bastante paciência, aí fui aos pouquinhos ali conseguindo conquistá-lo, porque aí eu já tinha na minha cabeça o que eu queria. Foi isso, eu falei assim, não, peraí, agora eu já sei o que eu quero. Eu quero casar com o Mac, eu quero ter um filho com o Mac. E foi a primeira vez na minha vida que eu falei, eu vou focar. Porque eu, não focava assim, não deu certo com esse, vamos lá pro rolê. E não, depois que aconteceu tudo isso, eu falei, peraí, eu tenho que ressignificar alguma coisa na minha vida. Não é à toa que aconteceu tudo isso. E aí, foi nesse momento que eu falei, eu sei o que eu quero. Eu não vou ficar em cima dele. Só vou mostrar pro universo o que eu quero. Sim. E foi assim. Não, e aí você tá falando... E o programa, ele vai ao ar, sei lá, um ano depois, do que tudo foi gravado, né? Muito tempo depois. As pessoas estão assistindo, você já tá vivendo outra coisa na sua vida... eu acho que você falou isso de todo mundo que passa por um reality, porque passa por um baque, né? Muita exposição. As pessoas acham que elas podem opinar sobre tudo na sua vida, sendo que elas estão vendo 10% do que realmente aconteceu ali. Então, é muita coisa e muita mudança. Mas como que é pra você ter o primeiro filho do casamento às cegas? Foi incrível, assim, porque primeiro esse reality, ele foi editado, gravado, né? Então tem esse tempo, é diferente do reality ao vivo, que eu acho que a gente até preferia que fosse ao vivo, porque você já sai de lá, já tá vivendo uma coisa maluca. Então ele foi editado. Quando começou o programa, que foi pro ar, a gente tinha a reunião do reencontro, como estavam as pessoas. Isso já tinha passado meses e meses. Nesse dia da reunião, eu descobri um dia antes que eu estava grávida. Você descobriu antes da reunião? Nossa! Um dia antes. O Mac me pediu em namoro dia 16 de agosto. Aí em setembro, acho que foi setembro, fim de setembro, aí eu já engravidei. Então foi assim muito rápido. A gente falou assim, vamos desencanar, eu vou fazer uma tabelinha, já que a gente tá querendo. Então assim, foi muito rápido mesmo. E aí eu descobri e não queria contar pra ninguém, por segurança, né? A gente sabe que tem uma grande possibilidade de aborto e tudo. E a gente só falou assim, bom, vamos tentar manter a calma, porque eu não queria me estressar de jeito nenhum. Tudo que eu queria era que desse certo essa gravidez, porque a gente desejou muito. Sim.
E deu tudo certo. Mas, assim, foi um momento bem emocionante, porque eu queria manter a calma, não queria me estressar. Tudo em prol aqui do bem, que já estava ali no dia que eu descobri que eu estava grávida, que eu vi o teste, já veio que era um menino. Na minha cabeça, assim, eu não tive a menor dúvida. Que legal. Foi assim. Nossa, um dia antes, gente, como assim? Sabendo que ia passar por todo aquele momento de tensão ali. Sim. Nossa, que legal. Bom, falamos do programa. E assim, até só um negócio, outros dias eu estava assistindo a temporada nova dos Estados Unidos e aí os apresentadores ficam, ai, a gente quer um bebê o primeiro bebê. Eu falei, gente, já tem o primeiro bebê, é brasileiro o primeiro bebê, como assim? Só que eles consideram só lá, né? Então eles ficam, ai, cadê o primeiro bebê do reality que ainda ninguém teve? Eu, gente, já teve, o Brasil passou na frente, entendeu? A gente é assim, né? A gente é rápido, caloroso. Mas a gente vai voltar para esse assunto. Agora chegou a hora do nosso quadro, O Poder do Sim, patrocinado por Frutella. E, gente, é um quadro muito legal que a gente vai falar sobre o poder do sim, né? Então, eu tenho até algumas plaquinhas aqui, eu vou explicar a dinâmica para vocês. Mas Frutella proporciona os melhores momentos em família através do poder do sim, né? A liberdade de dizer sim para diversos momentos de alegria, de prazer, sem culpa ou qualquer preocupação, né? Porque sair da rotina, viver aventura, sair do planejado, para dizer sim, leva a gente ao mundo mais colorido e mágico. Então, Nanda, nesse quadro, eu tenho algumas plaquinhas aqui para você usar para me responder. E vai funcionar assim, eu vou fazer uma pergunta e aí você vai usar alguma dessas plaquinhas para me dar a resposta. Então, temos o sim, o joinha e o com certeza. E aí depois a gente vai comentar cada uma dessas perguntas. A partir da pergunta, a partir da sua resposta, a gente vai comentar sobre alguma delas. Então vamos à primeira pergunta deste quadro. Tem alguma coisa na sua vida que saiu completamente do planejado, mas que acabou sendo mais maravilhoso? Com certeza. Com certeza. Sem dúvida nenhuma. O que você diria que saiu do planejado, mas que foi melhor do que você tinha planejado antes? Acho que é a minha história, né? A minha história que o mundo viu, saiu totalmente do planejado e mudou a minha vida, deu um 360 e hoje eu sou uma mulher realizada. Você acha que aconteceu o que tinha que acontecer para você chegar aonde você chegou hoje? Tinha que ser dessa forma, tinha que ter dado errado no início para dar certo depois, porque, assim, não tem nem explicação. Era para ser assim. Se fosse desde o início que talvez a gente não estaria hoje com bem, porque muitas coisas, né? Um relacionamento que começa de um jeito muito estranho, muito diferente, talvez pudesse não dar certo. Enfim, tinha que ser assim. Tinha que ser assim. Até tem uma pergunta que é basicamente isso, assim, ó. Você acredita que tudo que você viveu na sua vida até hoje, tanto coisas boas quanto coisas ruins, foram o que te guiaram para chegar até onde você chegou hoje, com o seu filho em sua vida? Também, de novo, com certeza. Com certeza. Com certeza. Eu acredito... A minha vida não foi uma vida tão linda, maravilhosa, fácil. Perdi minha mãe muito cedo, na minha opinião. Minha mãe tinha 54 anos. Meu pai, quando eu tinha 10 anos. E sempre fui muito amada, muito feliz, muito focada. Sempre trabalhei muito. Então, eu acho que todos os caminhos me levaram para eu estar assim hoje. Eu não tenho a menor dúvida. Inclusive, os acontecimentos tristes, eles me fortaleceram para hoje ser uma mulher mais... Acho que, como que eu diria... A palavra, esqueci agora. Assim, mais... Forte. Tem uma outra palavra que eu não lembro agora, mas é isso. Mais forte. Eu acho que nada acontece por acaso, né? Tudo tem algum propósito, alguma coisa para nos fortalecer, para nos... às vezes mudar o caminho que a gente imaginou que seria o ideal pra gente. Acho que tudo tem um motivo, as coisas... E é isso, a gente também planeja, mas também a vida não segue o nosso planejamento, né? A gente tem um planejamento, eu acho que tem que ter, até pra gente se guiar. Porque quando a gente não sabe pra onde a gente quer ir, qualquer caminho serve. Exatamente. Mas eu acho que a vida, ela às vezes muda o nosso caminho pra mostrar, tipo, não, o seu caminho vai ser muito melhor por ali, sabe? E acho que faz parte, mas nada é por acaso. Não, hoje mesmo o Mac falou assim, meu quarto tá com uma bagunça lá, que eu tô arrumando meu guarda-roupa, você tem ilusão de que você vai conseguir arrumar isso hoje? Aí eu falei, eu até tenho essa ilusão, mas eu também tô aberta, se não der certo, tá tudo bem. Então a gente tem que ter um foco, mas também tá
né? Mais leve, eu acho que é isso. Aí ele, nossa, como você é sábia. Eu falei, mas se não for assim, a gente não consegue viver em paz. Eu sou uma pessoa que gosta de fazer listinhas, né? Então, o que eu faço é planejamento do dia. Hoje eu vou fazer isso, isso, isso. Vai ter dia que não vai dar pra fazer tudo que eu imaginei. Mas se eu não colocar ali, eu nem vou pensar em fazer as coisas, né? Ainda mais depois que a gente se torna mãe. Ainda mais depois que a gente se torna mãe. E aí, a minha próxima pergunta. A gente sabe que a maternidade pode ser muito cansativa. Mas ainda assim, você consegue enxergar alegria nos dias mais puxados? Eu vou de novo com certeza. Eu vou porque eu acho que é uma forma de eu ver a vida realmente. Apesar de ter dias muito difíceis, no final do dia você fala, foi muito difícil, mas deu certo. Tá tudo bem, estamos vivos e eu vejo muito por esse lado. Então, eu acho que mesmo quando é muito ruim, a gente tem que tirar alguma coisa boa e sempre tem. Sempre tem. E não é um positivismo tóxico, eu acho que é uma coisa realmente para te focar, falar, não, vai em frente, né? Não aquela coisa tipo, ai, tá tudo certo, maravilhoso. Não, não tá. Foi difícil, aconteceu isso, mas olha só, um ponto positivo já te deixa mais tranquila. E falam muito que aquela frase, né? A maternidade é padecer no paraíso. Porque é isso, às vezes mesmo cansada, mesmo com dor em algum momento, às vezes amamentação e tudo, ainda assim você tá feliz porque você tá com seu filho, que você tá com seu neném no colo, às vezes pela primeira gargalhadinha, pelo primeiro sorriso, às vezes foi num dia muito difícil, mas você tá vivendo duas coisas ao mesmo tempo, né? A coisa boa, a coisa não tão boa ali no mesmo momento. A maternidade, ela é muito isso, né? Tipo, é cansativo, demanda muito, mas ao mesmo tempo é uma das coisas mais prazerosas que tem. Com certeza. É muito louco. E a última pergunta, você acredita que a maternidade te mudou? Só tô no com certeza, Só no com certeza. Eu só tô no com certeza. Todo mundo fala pra mim, nossa, sua versão mãe foi a melhor até hoje e eu não tenho a menor dúvida. A minha versão mãe é a melhor versão e eu quero viver isso. Tô pensando em ter outra. Tipo, por mim, é que eu já tô com quase 40, mas acho que por mim eu teria mais um monte de filho aí, porque realmente mudou a minha vida. Você amei, ser mãe. Apesar assim. de ser cansativo, de difícil, tudo isso passa, tudo. O cansaço passa, assim como as coisas legais também passam. Então, o importante é saber isso. Passa, tipo, eu tava às vezes muito cansada, eu pensava, nossa, mas vai passar tão rápido. E tudo bem de estar cansada também, de estar estressada, passa pro pai, pede para alguém ajudar e não se culpar. É viver mesmo. E a maternidade é isso, ela é cansativa, mas ao mesmo tempo, eu acho que é uma das poucas, coisas na vida que, apesar do cansaço, apesar de ser difícil, a recompensa é muito maior, assim, né? Então, às vezes, você também tem um trabalho que é muito cansativo, isso e aquilo, e às vezes você fica assim, vale a pena? Mas a maternidade vale muito a pena, assim, a dor, o cansaço, tudo, a gestação, às vezes, um pouco mais difícil, a recompensa é muito maior, então... Acho que a maternidade é a única profissão que vale a pena em todos os sentidos. Sim, sem dúvida. Gente, esse foi o quadro O Poder do Sim com Frutella. Frutella que sabe a importância de viver com equilíbrio, de dizer sim para momentos compartilhados em família, né? Momentos prazerosos. Eu amo Frutella, faz parte, assim, da minha infância. Lembro de diversos momentos com Frutella. Sem contar, né, o sabor único da fruta, inconfundível de Frutella, que além de ser uma delícia maravilhosa, que eu amo, tem sempre um algo a mais pra gente, né? Então, a maioria das balas tem vitamina C, são feitas de suco de fruta ou contém leite. Por isso, permite a gente dizer mais sim para esses grandes momentos. Inclusive, tem QR Code aqui na tela para vocês, tá? Então, tá aqui na tela. Ou para quem tá só nos escutando, tem um link aqui embaixo na descrição para você já garantir a sua. Então, perguntinhas feitas. Vamos lá. Agora, vamos entrar realmente nesse assunto da maternidade, né? Então, você já estava, quando vocês como é que vocês já estavam querendo engravidar, já estavam planejando ter um filho? Sim, a gente já estava querendo, tanto que foi dito isso lá na cabine. Depois que eu me separei, eu fui casada assim, juntada durante 7 anos. E logo depois eu resolvi que queria ter um filho. Enquanto eu estava casada, eu não queria. Aí eu falei, bom, vou ser mãe solo, está difícil de encontrar um parceiro. Aí eu conversava com os meus parceiros, assim, que eram os tal dos peguetes. Ah, beleza, vamos tentar.
E alguns aceitavam e tudo certo. E nada de acontecer. E aí foi dito lá na cabine, falei, olha, eu quero ter um filho. Quero criar uma família. Já decidi que é isso que eu quero pra minha vida. Porque até então eu não tinha decidido. E aí, todo mundo torcendo para isso acontecer, né? E foi isso. A gente começou a namorar, a gente já falava. O Mac teve uma história de tentativa também no casamento anterior. E foi frustrante, cansativa. Aí eu falei, Mac, eu não quero passar por isso. Já tô com 30, estava com 37 na época. E eu não quero passar por isso. Vamos relaxar? Se vier, vem. Se não vier, a gente adota. Acho que é o mais importante a gente estar se curtindo aqui e sem essa neura essa ali, neura, né? E aí foi assim. Foi muito rápido. Foi mais rápido do que vocês foi muito imaginavam. mais rápido. A gente às vezes até fala, nossa, a gente gostaria que engravidasse mais no começo de 2022. Mas não, foi no final de 2021 mesmo e é isso. Mas foi como tinha que ser. Foi. E é isso. Não, até talvez vocês iam ficar nessa do, ai, não tá vindo, ai, não tá vindo. Nem deu tempo de pensar, já tava ali. Descobriu ali um dia antes. Foi uma surpresa que você descobriu? Foi uma surpresa muito grande. E a minha sorte foi que, assim, a gente começou a namorar, eu e Mac. E logo em seguida o programa ia pro ar. Então eu fiquei na cola do Mac e falei, eu preciso conhecer seus pais. Porque imagina seus pais me conhecerem através de um programa de relacionamento que eu não fiquei com você, que te deu um pé na bunda. E eu não sabia o que ia pro ar. Tipo, a gente não sabe, a gente não tem noção. E aí, a edição pode mudar muito uma história, né? Exatamente. E aí, foi assim, conheci os pais dele, acho que 1 ou 2 vezes a gente almoçou junto. E pronto. Aí eu já engravidei. Então, foi tudo realmente muito fora do padrão. E aí hoje a gente tá em construção, né? De afinidades e tudo mais. Então, foi assim. Foi essa maluquice. Caraca, bem... E a gravidez pra você em si, teve muitos sintomas? Como que foi a gravidez? Não tive não. Foi muito tranquila. A única coisa que foi o Mac percebendo que eu tava com um corpo diferente. Engordei bastante, ganhei 25 quilos. E aí ele falou, nossa, mas seu corpo é diferente, não sei o que lá. Eu nem imaginava que estava grávida, porque eu seguia a minha tabelinha. E essa tabelinha não funcionou comigo. E aí eu falei, deixa eu fazer o teste. Comecei a passar muito mal depois de uma sessão de fotos. E foi um dia que eu passei mal. Bem mal, assim, como nunca tinha passado na minha vida. Parecia que eu tinha, sei lá, tava colocando tudo pra fora, tonta. Nunca tinha passado por isso, assim. E aí eu fiz e veio. Foi assim, o teste, tipo, eu fiz totalmente, falei, não tem nada a ver. Mas aí o Mac falava, seu corpo tá diferente, tá diferente. Depois... E assim, você falou isso de que você já tava querendo ter filho, porque eu acho que na mulher dá uma viradinha de chave ali, de algum momento, de agora eu tô pronta pra ser mãe. Então, assim, você já tava com isso na cabeça, já queria, já tava planejando. Mas a hora que descobre mesmo que, tô grávida, dá um baque, né? Você pensa, meu Deus, minha vida inteira vai mudar. Dá um susto, assim, gigante. E a primeira pessoa que eu mandei o teste foi a minha médica. Porque eu tinha ido 1 mês atrás e falei, vamos fazer os exames para saber se eu posso engravidar? Porque você desejar uma gravidez é totalmente diferente de você estar grávida. E aí eu mandei o teste e falei, o que é isso? Pode estar errado? Ela, querida, só pode estar errado se der negativo. Agora, falso positivo não existe. Eu falei, meu pai, ferrou. Ferrou, assim, tipo... E agora? Eu queria tanto, né? Mas dá um desespero, assim. Mas foi um desespero, acho que de uns 5 minutos, talvez. E aí, logo, calma, você queria tanto, vai dar tudo certo. E foi assim. Bate um e agora, né? Eu lembro também, quando a gente descobriu, tipo, a gente também planejou, tal, aí... Aí a gente passou aquela euforia e fez, e agora, o que a gente faz? Quais são os próximos passos? E... Meu Deus, vai mudar tudo, né? Essa sensação é que a vida vai mudar completamente. E muda mesmo, mas não ali naqueles 9 meses depois que nasce. Ali, nossa, já mudou bastante, porque a gravidez, ela mudou muito essa parte de libido. Comigo foi bem difícil. Então, a Mac estava acostumada comigo lá, toda sempre, né, ativa. E aí, logo que eu engravidei, já 0 vontade. Então, teve a gravidez, nasceu bem. Agora, a gente está no processo de retomar. Então, tem que ter muita paciência. Então, isso tudo mudou muito comigo. A libido, acho que foi a parte mais difícil de eu lidar com a gravidez desde sempre, assim.
Sim. Mexe com muita coisa, né? Parte hormonal e tudo. E é isso, assim, você tá com um bebê de 1 ano. Agora que a vida vai começando a realmente entrar nos eixos, aí vai começando a voltar. Tem casais que voltam antes, tem casais que demoram mais. Mas é isso, eu e meu marido, a gente tá 1 ano e meio, a filha, a gente tá meio que voltando agora. E aí até a gente tava pensando, meu Deus, um segundo filho agora, tipo assim, para tudo de novo. E, tipo, agora que as coisas estão meio que realmente voltando, né? Porque muda muita coisa. E eu acho que a vida muda depois que nasce. Então, a gravidez já muda, mas assim, depois que nasce, a cabeça muda, né? Muda. Muda muito as prioridades, os sonhos, tudo. E o casal também. Tudo muda, mas eu tinha uma ideia, por exemplo, hoje a gente está aqui conversando, batendo um papo, e tipo, nossa, eu não vou conseguir desligar um segundo. Não é que eu não desligue, que eu desligue dele, não, mas eu sei que ele está em boas mãos, que qualquer coisa alguém vai me ligar, e aí eu consigo hoje focar nisso. Eu achava que, tipo assim, eu nunca mais ia conseguir pensar em nada na minha vida, a não ser o meu filho primeiro. E aí você vai depois entendendo como focar em outras coisas, né, com o passar do tempo. Isso acho que foi um baque para mim no início de quem sou eu. Uhum. Eu sou a mãe do bem e pronto, ponto final. E aí depois você vai se reconstruindo com novas partes e criando uma nova persona ali que eu acho que é a mais legal, assim, de todas as versões. Sim. Parece que quando o bebê nasce, as pessoas só te enxergam como a mãe do bebê e você também fica muito focada só naquilo. Eu passei por um processo ali depois de alguns meses, de realmente falar, gente, o que eu sou além disso? Além de mãe? Né? E de buscar na terapia. Eu lembro da minha primeira sessão na terapia, nessa nova terapia. Qual que é o seu objetivo? Eu falei, me encontrar em meio a tudo isso. Tipo, ou me reencontrar, minha versão de antes, mas que Não algumas né? versões de antes não fazem mais sentido, mas algumas ainda sim. E talvez me reconectar com outras coisas, assim. Então, é um processo que praticamente todas as mães passam por, mas claro que intensidades e tempos diferentes, né? Mas porque realmente, não que com o pai não aconteça isso, eu acho que também acontece, mas é diferente. A mãe, ela transforma hormonalmente, o corpo muda, e, enfim, muita prioridade, tudo muda, acho que mais intenso, talvez. E o casal, né? O casal também passa por uma mudança. Depois que vem um filho, algumas coisas se fortalecem, outras coisas ficam ali esquecidas por um tempo e depois vai reencontrando. Eu acho que tem isso também. Quando é um casal, um casamento, ainda tem essa parte que a gente tem que observar. E tudo bem de, às vezes, não estar bem. Aí, conversa, vamos tentar buscar caminhos, alternativas. Entender também que, às vezes, não tem alternativa para aquele momento. Às vezes, o casal está distante, está cansado. E conversar, olha, a gente está distante, a gente está... mas vamos entender, vamos botar um limite, faz parte desse momento que a gente está muito cansado. Porque se também se cobrar para tudo dar certo, para tudo ficar lindo, para tudo ficar maravilhoso, eu acho que esse é o grande erro, né? E querer que seja tudo 100% perfeito ou tudo como era antes, né? Às vezes não faz sentido naquele momento. Tem que ter paciência dos dois lados ali, né? E o seu parto? Foi um parto normal como você queria? Foi um parto normal, como eu queria. O parto vaginal, né, que a gente chama. Foi um pouco complicado, porque quando eu cheguei na maternidade, eu estava com 8 centímetros de dilatação, já estavam achando que que ia nascer logo ali, só que parou. Né? E é muito comum com as mulheres, quando chegam na maternidade, isso estacionar. E aí eu precisava fazer uns movimentos e tal. Chegou um momento que eu já não aguentava mais. Eu esqueci que tinha analgesia, que você começa a sentir bastante dor, né? Eu ainda vou fazer o relato do nosso parto lá no canal. E aí, pedi analgesia. E foi muito importante a analgesia, porque ele precisava dar uma encaixadinha ali, que eram uns movimentos que eu não conseguia fazer com tanta dor. E aí, eu cheguei no hospital 4h30, né? Eu comecei a entrar em trabalho à noite anterior. Aí, 11 horas, ele nasceu. 11h16, o bem nasceu. Ai, que legal. E deu tudo certo. Mas assim, eu me cobrei no meu parto, porque eu ficava vendo aquelas fotos, aquelas coisas lindas das mães, nossa, nascendo, o menino nascendo aqui, colocando pra fora, e a mãe assim. Eu saí chutando a médica.
Eu dei uma bicuda na médica na hora que ele saiu. Eu só falei assim, arranca esse menino de mim. Assim, foi uma coisa... Até por isso que eu acho que eu fiquei enrolando o relato do parto. Porque não foi uma coisa romântica que eu falei, nossa, vai ser lindo. Romântico. Não foi romântico. Eu só queria parir ali, sabe? Só sai daqui de dentro. Eu falava, tira, arranca, faz alguma coisa, arranca de mim. Então, não foi lindo. E aí eu falei, nossa, como eu tô feia, meu Deus, eu olho assim. Ai, gente, mas você não vê a beleza do parto? Não, vejo, mas eu também vi a parte feia, porque não foi como eu idealizei. Mas deu tudo certo. Foi maravilhoso nesse sentido, que nasceu com saúde e tudo. Mas aquela idealizada de tipo, nossa, eu vou estar ali sorrindo. Gente, comigo não existiu. Não teve foto bonita, tudo feia, porque eu tava um bagaço. Mas tá tudo bem. A gente idealiza algumas coisas. Por mais que as pessoas falam, ai, não idealiza, porque cada um é de um jeito, a gente idealiza algumas coisas. O meu parto, no caso, foi uma cesárea. E eu também idealizava do tipo, ai, eu vou estar ali, pronta, linda, maravilhosa. E aí vai ser tudo tranquilo. E não foi. Eu tive hemorragia no parto. Minha boca tava mega roxa nas fotos. Eu tô lá branca com a boca roxa nas fotos com a minha filha do lado, assim. E eu tava quase desmaiando ali, eu quase não conseguia, não foi o momento mais incrível da minha vida, o parto em si. Lógico que conheci a minha filha, e né, isso sim, mas o momento do parto que a gente pensa, vai ser o dia mais lindo, mais incrível da minha vida. Não necessariamente, para cada um é de um jeito. Então a gente idealiza algumas coisas mesmo e nem tudo sai como planejado. A emoção nossa, quando nasceu assim, chorar. O Max se cobra até hoje, que ele não chorou, né? Porque acho que teve tanta intensidade ali, e ele não chorou, e tudo certo, né? Mas ele se cobra até hoje. E todo mundo fala, nossa, quando você pegar seu filho, você vai ver uma coisa linda, maravilhosa. Eu só peguei o meu filho, eu contei assim, só dei uma olhada, tá tudo certo, tá bem, tá respirando. Eu não pensei na emoção, depois que eu fui pensar, sabe? Tipo, não foi imediato. Não, essa coisa de chorar, né? Eu não sou uma pessoa de chorar. Eu não sou uma pessoa que chora quando eu tô feliz, nossa, que nem festa surpresa, chego lá, choro. Não, eu não sou essa pessoa. Então, no parto da minha filha, meu marido se debulhou em lágrimas. Eu não. Eu só tava assim, tá tudo bem, ela tá bem, isso aqui. Foi só um pouquinho que você chorou. Então, eu também não sou essa pessoa de chorar. Às vezes a gente se cobra isso, né? De tipo, vai ser o momento que eu tenho que chorar, que eu tenho... Não, depende da personalidade de cada um, do que você está vivendo. E chorar ou não chorar não quer dizer que você ama mais ou menos, que você sentiu mais ou menos. É a forma de cada um de se expressar. Mas a gente tem essas coisas na cabeça, né? Essas idealizações e tudo. E a amamentação para você, como que foi? Também foi bem tranquila. Como eu te falei, eu sempre... Quando eu fui pro parto, eu falei, quero muito ter normal, mas eu tô aberta a ter a cesárea. Eu sempre estou mais aberta aos dois caminhos, né? Então, assim, a amamentação, queria muito que desse certo, mas, em primeiro lugar, é a saúde do meu filho. Então, tá ganhando peso, né? Beleza, vamos continuar com a amamentação. Então, foi super tranquila. Tive umas dorzinhas, um laser, uma coisa ou outra, mas foi nada em comparação a muitas mães que passam por um sofrimento muito grande. Então, o meu foi muito tranquilo. Eu me preparei muito... estudei muito, fiz consultoria também, enfim. Mesmo sabendo que tem muita gente que faz e não dá nada certo, comigo deu certo. E eu, graças a Deus, ele mama até hoje, assim. E é muito bom, mas também é muito cansativo. Então, eu acho que era mais cansativo até os 6 meses, porque era só mesmo leite. Então, aí começa a comer. Aí logo vai passando aquele negócio de mamar o tempo inteiro. Agora a gente conseguiu já ajustar à noite, que eu tava com problemas na noite, acordando 15 vezes. E era peito. Aí eu comecei a ficar, acho que doente, não fisicamente, só psicologicamente, porque eu não conseguia pensar. A privação de sono, você não pensa mais, você não tem capacidade de conversar com ninguém, de fazer nada. E aí porque foi acho que a partir do 7º, 8º mês que o Ben mudou o sono e começou a acordar assim. E aí foram uns 2, 3 meses da minha vida. Não foi que foi desde o início. Desde o início, acho que a pessoa morre, sei lá o que acontece. Eu não sei, realmente. E aí, foi um período bem difícil pra mim. Da privação de sono real, assim, de acordar a cada 20 minutos, meia hora. Nossa, é puxado. E é isso que você falou, a privação de sono deixa a gente desconcertado mesmo, né? Fora da sei lá, acho que de sintonia, assim. Que fora da órbita, muito. né? Eu fico pensando assim, nossa, como uma mãe solo, como ela sobrevive? Várias vezes eu me perguntava, tipo, como ela sobrevive? Tipo, uma mãe sem rede de apoio, sem amigos, sem... Ou um pai, né? Enfim, um cuidador, né?
Não sei. Não sei, eu também, em vários momentos, eu tenho, né, o marido que participa, você também, e além disso, uma rede de apoio já é muito difícil, e é uma coisa que a gente realmente pensa, fala, gente, uma mãe solo, uma pessoa que não tem suporte, que não tem rede de apoio, como que dá conta? Pois é. E dá, Dá. mas assim, é muito doido, e é de aplaudir realmente essas pessoas, porque é muito cansativo. Sim. E assim, privação de sono, acordar no dia seguinte, ir trabalhar e ter que funcionar, a cabeça ter que estar ali, é complicado, é bem... Só para os fortes. Só para os fortes. Só para os fortes. E com você, a questão do puerpério, né, no pós-parto, teve alguma questão de baby blues? Mexeu muito com você hormonalmente ou não? Não, eu acho que tinha, sim, oscilações. Meus hormônios, eles vieram oscilando desde quando eu engravidei. Acho que essa grande dificuldade com o MAC, tipo, ele não sabia lidar, né? Uma hora eu tava bem, outra hora eu tava mal, assim, mal-humorada, brava. E com o puerpério também aconteceu isso. Mas acho que eu me sentia muito sozinha e entendi também que a maternidade, ela te traz isso, né? Essa solidão. Porque você tem amigos que não estão vivendo o que você está vivendo. Então, é difícil deles entenderem. E você se distancia automaticamente de todo mundo, que você está focado ali, né, naquela vidinha. E aí é normal, assim, eu me sentia bastante sozinha. E eu escolhi também, quando o Ben nasceu, eu falei, eu não quero que ninguém venha aqui em casa. Vai ser eu, você e o bebê. Porque a gente precisa viver isso. Se eu precisar de ajuda, eu peço. Então, foi muito importante essa nossa união naquele momento. E eu viver aquele puerpério de uma forma... como que eu... Sem ninguém ali se enfiando. Sem interferência, sabe? Porque eu acho que o mais difícil de um puerpério é a interferência. E às vezes a pessoa quer ajudar e ela acaba atrapalhando. Então, sim, eu senti bastante solidão. Mas aí eu vim ressignificando isso e aí ela vai mudando, né? Você vai tendo novos amigos, você vai conhecendo casais que têm filho. Aí os passeios vão mudando, as conversas. E aceitar que faz parte, né, do processo, essa novo caminho, assim. Os amigos antigos, eles ainda estão, alguns, não são todos. Mas eu acho que essa foi a parte mais difícil do puerpério. Só, assim, de me sentir sozinha e como não me identificar. Faz parte, né? Faz parte. E vem a culpa também, querendo ou não, né? Além dessa parte da solidão, a culpa vem ali em alguns momentos, a gente se cobrar algumas coisas, mas que faz parte não só do puerpério, né? Da maternidade como um todo. Mas acho que até que eu me culpava bem pouco. Às vezes eu me culpava por não ter culpa, por não me sentir culpada. Eu não sei explicar muito bem, mas era assim, por exemplo, o Ben chorou pela primeira vez quando o Mac estava trocando, e ele ficou desesperado. Aí eu, amor, é a forma que ele vai conversar com a gente, relaxa. Enquanto ele está chorando, tá tudo bem, ele está vivo, está respirando. A gente vai conhecendo o chorinho dele, Então, eu tive uma maturidade muito grande para encarar a criança, o filho, enfim, tudo isso foi muito gratificante para mim, porque eu não sei de onde ela veio, mas eu acho que ela veio da minha história, talvez. Então, ela me trouxe muita segurança, nós estamos preparados, vai dar tudo certo. Como que faz se engasgar? Vamos aprender uma manobra, se engasgar, vamos ensinar. Na hora é todo diferente, mas a gente já está se sentindo um pouco mais preparado, entendeu? E apesar de eu ficar, às vezes, muito nervosa, deu umas pintinhas aqui de alergia, aí eu falo, vamos ligar pro médico? Eu fico, é normal. Mas logo eu falo, não, calma, tá tudo bem. Não vai. Não tem nada Não demais. é assim, né? Porque é mãe, né? A gente quer resolver tudo na hora. E aí, às vezes, eu me irrito, assim, de tipo, machucou, bateu a cabeça. Aí dá uma irritada de tipo, tadinho, eu queria que fosse eu. Imagina um nenê doente, assim, eu fico pensando, Deus que me livre, porque é muito... difícil, né? A gente se sente impotente algumas vezes. Sim. Mas algumas vezes eu me sentia culpada por não me sentir culpada. Maluco, né? A gente se cobra, né? Umas coisas que, tipo, todo mundo fala que sente isso, então eu tenho que sentir, eu não tô sentindo. E a gente fica tipo, meu Deus, eu tô errada, eu tinha que estar sentindo mais sobre isso. É muito doido. E em relação, você falou que ganhou bastante peso na gravidez, em relação ao seu corpo pós-parto, assim, você lidou também de uma forma tranquila? Se cobrou muito? Não, eu lidei de uma forma tranquila, mas eu me assustei. Quando o Ben nasceu, eu não sabia disso. Agora a VTube está mostrando tudo, eu achei bem legal. Eu via nas redes sociais
A pessoa saindo assim, ó, zerada, né? Eu falei, cara, o bem nasceu, eu fiquei com essa barriga sei lá quanto tempo. E eu me assustei. Não porque, nossa, estou com barriga. Não, tipo, eu me assustei e falei, nossa, acho que não é normal isso. E é normal. Então, assim... Esse é o mais esse normal, é o mais né? normal. Então, hoje, por exemplo, se eu engravidar de novo, eu vou tentar fazer o máximo para mostrar essas minhas partes, minha rotina. E aí, eu tinha também esse negócio de, eu vou conseguir mostrar todas as fases que eu tô passando. E não consegui mostrar absolutamente nada. Porque eu não tinha tempo, eu não tinha vontade, eu não queria... Era, assim, falei, me foquei, não queria saber de nada. A internet, de nada, 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 nada. Só do meu filho. Então, quando ele nasceu, o meu corpo, o problema foi esse. Aí, logo foi voltando. E ele voltou ao normal exatamente 9 meses depois que o Ben nasceu. Foram 9 meses grávida, um pouquinho menos, né? Que o Ben nasceu antes. E 9 meses eu voltei ao meu peso inicial. Sem fazer muitos exercícios, só cuidando um pouquinho mais da alimentação. Indo para academia 2 vezes por semana. Então... foi o tempo, assim, 9 meses grávida e 9 meses... É que as pessoas falam isso, né? O seu corpo levou 9 meses pra gestação ali, né? Pra você ter uma criança. Aí, às vezes, a pessoa quer em 1 dia, 2 dias, 1 mês, voltar ao que era antes. O corpo precisa de um tempo também ali pra ir retornando. Mas essa questão do depois, eu lembro também disso. Lógico que a barriga diminuiu do que era, né, antes, mas ainda assim tinha uma barriga ali. E aí eu lembro de uma pessoa até me perguntar assim, nossa, ainda tá grávida? Ficou um bebê aí dentro? Porque era uma barriga, sei lá, de uns 5 meses ainda. E eu também tinha essa imagem de que não ia sair com uma barriga tão grande ali também da maternidade. E fica, e vai ficando por um tempo uma barriga, e não você só fica grande. assustada, né? E ela tá diferente do que ela tava grávida, porque ela tá mole, ela tá estranha. Tá vazia, assim, né? Tá vazia, é muito estranho, é muito doido. E dá uma sensação de vazio ali também, é muito, muito doida. Mas eu fiquei assustada. Mudar. Mas, e eu acho que, mas você lidou de uma forma assim, ficou assustada, mas entendendo que era um processo ali, né? Eu perguntei, falei, gente, é normal, não tô com nada, sei lá, uma inflamação, infecção, qualquer coisa. Não, é normal. Eu falei, mas como assim? Aí eu comecei a ver as mães ao redor, né, da maternidade, todas com o bebezinho e a barriga. Eu falei, nossa, é normal. Então, assim, foi isso. E realmente, eu não gostava muito do meu corpo, mas não me incomodava. Tipo, porque você tá tão... o foco é outro, focada, né? Eu não consigo ainda entender as pessoas que se incomodam muito com o corpo nesse início, assim. Acho que depois de uns meses a gente começa a realmente pensar, nossa, quero voltar a ter um corpo um pouquinho melhor e tal. Mas no início, você não tá nem aí com o cabelo, com... Você não quer saber nem se você tá tomando banho ou não, você só quer dormir e viver. Exatamente. E para você, os desafios hoje, assim, né? Não só ali no começo, mas a mudança de rotina, de trabalho como mulher. Eu até vi, tem stories eu lavando a louça com o Ben aqui no Sling, né? Pra dar conta de tudo. Você sente que mudou muito, assim, a sua rotina? Mudou, mas hoje, com uma rede de apoio, a gente conseguiu, eu diria assim, ter um pouquinho mais de flexibilidade. A gente tem agora babá. Isso daí é uma coisa que, com certeza, se eu tiver outro filho, eu vou querer sim uma ajuda de uma pessoa, já que eu posso ter, sem me culpar. Porque é muito importante, não é que o bebê vai ficar com a babá, por exemplo, desde quando nasceu, não é isso. Ela vai ajudar a fazer uma comida para você. Ela vai cuidar da roupa do neném, do quartinho, de coisas que, quando você tem o neném e você está fazendo, eles não se tornam mais prazeres, eles se tornam obrigações. E aí você perde aquela qualidade de tempo, entendeu? E aí eu acho que hoje é fundamental se eu tenho essa opção, com certeza. Então, a gente hoje tem a babá, que eu comecei com, acho que 8 meses, 7 meses, alguma coisa assim. Que eu achei que já estava o momento que ele vai crescendo e vai demandando muito mais. E aí você não consegue fazer absolutamente nada. Ou vai para a escola, ou vai para babá. E aí, como a gente agora... Eu não sou mais maquiadora, você já falou disso, mas eu não sou mais. Eu trabalhei com maquiagem há muito tempo atrás, e aí eu tinha meu estúdio de micropigmentação e cílios. Inclusive, entreguei agora. Aí eu tive que fazer escolhas. Hoje a gente está focado em trabalhar com a internet, com o YouTube. Tem projetos de coisas aí que vão andar, que a gente ainda vai falar. A gente está desenhando direitinho. E a babá, estando em casa, me dá esse privilégio de eu também estar em casa acompanhando ali. E aí paro de vez em quando, brinco de vez em quando. Então,
com essa rede de apoio, eu acho que mudou muita coisa, melhorou muito. Antes a gente não podia conseguir fazer nada. O que agora mudou é que a gente não consegue mais sair para jantar, mas aí a gente começa a chamar as pessoas para virem para casa, porque o neném tá dormindo, aí o Mac, nossa, quando a gente vai conseguir sair para jantar? Aí eu falei, quando a babá estiver aqui, a gente pega um Vale Night, porque a gente não vai ficar mais levando o nenê toda noite, porque antes a gente saía para qualquer lugar. E agora que ele tá crescendo um pouquinho mais, fica mais difícil dele dormir, tipo, à noite, né? Sair muito da rotina. Mas claro que a gente vai viajar agora, mês que vem. Então, a gente tem não tem essa prisão com a rotina, mas a gente está adaptando ao novo. Ah, dá pra gente ficar em casa e chamar alguém? Vamos. Então, essas mudanças, eu acho que quem sente mais é o Mac. Eu acho que ele sente mais, assim, que ele fala, ai, quero viajar, que não sei o que lá, que ele quer ir pra Namíbia, que quer... tá bom, mas calma. E mesmo assim a gente viaja, tá? Cada uma, 2 vezes por mês a gente viaja bastante. Dá pra fazer, mas com uma criança as coisas mudam um pouco, né? E aí, às vezes, também tem isso, tipo, você vai priorizar a rotina da criança ou não, vamos sair um pouco, porque a gente sabe que quando muda com a rotina, a criança muda um pouco do comportamento, né? Muda. Então, você tem que pesar o quanto vale ali sair ou não. Eu acho que até vale, sim, mas é isso mesmo. Você tem que ver. Ah, vai ser uma coisa muito legal que a gente não quer perder e a gente quer levar o bem? Ou não precisa levar o bem e tenha alguém que fique? Aí tudo bem. Não precisa levar o bem. A gente vai viajar agora para Amazonas em junho. E vai ser diferente, vai estar em barco, nananã. A gente já sabe que vai vir aí a conta, né? Vai chegar a conta, a gente não sabe quanto tempo, a gente vai começar a descobrir agora, né? Sim. Tipo, vai demorar um mês para ele voltar para a rotina ou vai demorar uma semana? A gente não sabe. É imprevisível. Mas é engraçado você falar esse negócio de babá, porque eu também tinha isso, de tipo, não quero, porque um certo preconceito ali, até por conta do julgamento muito das pessoas em relação a isso. Mas eu também cheguei a um momento que eu não estava conseguindo dar conta de tudo, né? Da criança, da casa, do trabalho, e eu tinha que escolher o que eu vou focar mais. Então, a babá, é o que você falou, não é só necessariamente para ficar com a criança, é para fazer a comida, no meu caso também para ajudar com a casa, porque aí eu consigo focar. Então, assim, agora eu tenho mais tempo, então eu vou focar mais no trabalho, para também ter mais tempo para minha filha. Porque às vezes a gente acha que a gente vai dar conta de tudo, mas não é assim. Eu tenho essa ilusão todos os dias. Eu falo, nossa, vou fazer isso. A gente acha que tá dando conta de tudo, mas a gente sempre tá deixando alguma coisa de lado. Então, assim, o que eu tava deixando de lado, sabe? Então, eu tava deixando muito trabalho de lado. E aí, chegou um momento que não dava mais. Eu literalmente falei pro meu marido, eu vou enlouquecer, eu não tô dando conta. Então, a gente foi também ter essa ajuda. E hoje eu também penso isso, num segundo filho... eu vou querer ajuda desde o começo, porque no começo eu não queria, eu falava, não, eu não quero, eu quero dar conta, até o momento que eu realmente vi que não é assim e que a ajuda é sempre muito bem-vinda. Então, se a gente tem como ter alguém, ter uma babá ótima, às vezes a pessoa tem uma mãe que é uma avó muito presente, que pode estar ali, que, né, eu tenho amigas, pessoas da família também, que a mãe já não trabalha mais, tá? Então ela pode ajudar e ficar ali. Cara, isso ajuda muito, né? Então, a ajuda que você puder ter, até se fala muito essa questão que uma criança não se cria sozinha, precisa de uma aldeia, né? Precisa de uma vila inteira. E é isso, só a mãe e o pai, eles precisam de ajuda, precisa de mais gente, precisa de rede de apoio para realmente dar conta e para você ter mais tempo de qualidade com a sua criança também. Com certeza. Então, muda muita coisa. E o MAC te ajuda bastante, né? Participa bastante. Me ajuda bastante. E ainda ele tem também um agravante, que agora ele está com a doença ativa, ele tem uma doença autoimune, que não tem um diagnóstico fechado, é como se fosse uma inflamação nos músculos. E aí ele tomou a vacina e aflorou essa doença. Então, assim, ele me ajuda ainda com essas dores, assim, eu falo, não, vai descansar um pouquinho. E aí ele faz a rotina do bem dormir, ele se dedica ao máximo, assim. Então, quando ele não tá muito bem, tá em crise, ele fala, não, pode deixar que eu me viro. Porque o Mac faz a rotina do bem dormir agora, então mudou a nossa vida. Ele não acorda mais 10 vezes para mamar. Ele entendeu que é hora de dormir, ele acorda 2 vezes para mamar. Meia-noite, 1h, e depois às 5h30 da manhã. Então, mudou a nossa vida. Então, agora ele é responsável por essa parte aí da rotina. E algumas vezes à noite, durante o dia também, eu falo, não, vai lá que ele quer ficar no peito. Aí ele faz dormir. E além de tudo, assim, mas a função mais agora delegada dele, que ele faz com muita vontade, muito prazer, é a rotina do sono. Ele falou assim, nossa, tá sendo incrível para mim, eu achei que eu ia ficar cansado. Ele tá amando, porque aí ele lê o livro.
bem não tá nem ligando pro livro, mas assim, ele fala que é um momento muito dele, assim, é muito legal de conexão. Ali, né? Mas sempre, é que a fase atual é essa, assim, mas sempre ele teve presente, sempre ajuda, sempre dá banho, assim, desde pequenininho sempre deu banho no peito dele, assim, muito legal. Vive ali tudo, né, que a maternidade proporciona, e a paternidade também, né, tem que viver ali. E planos em relação ao futuro? Aí você falou de mais filhos e tudo. Tem vontade de ter logo, assim, mais um filho? Ah, a gente tem muita vontade de ter... Primeiro não, primeiro o Marco ficou com medo. Porque mudou demais, né? E ele sentiu muito baque, né? A gente, quando é mãe, a gente sente muito baque, mas a gente meio que tá preparada. É uma coisa que inexplicável, só a mãe quem entende. E aí ele sentiu o baque, aí ele falou, não quero outro filho agora. Você foi difícil lidar com o seu humor. Todo mundo achando que eu era super zen, né? E aí eu falei, mas o que? Ele, eu não lembro, nem ele lembra. Aí eu sei que foi conversa. Eu falei, olha, já vou fazer 40, vou tirar o DIU, o que você acha? Não tira. Eu fui no médico, não tirei. Aí passou uma semana e ele, não tira. Aí ele, não, vai, tudo bem, vai, tira. E aí a gente tem esses planos, mas também tentar ser um pouco mais leve. Mas eu já tô vendo que a gente tá um pouquinho mais aflito por causa do tempo. Então isso já tá me incomodando um pouquinho. Isso agora vai ser mais uma parte de terapia, sabe? Assim, que, nossa, será que já rolou? Será que não rolou? Então, eu queria que ficasse um pouco mais leve, porque a gente está criando uma expectativa para engravidar, porque eu já vou fazer 40. Mas, hoje em dia, tem gente engravidando muito mais tarde. É que acho que é um risco, assim, na minha cabeça, que prefiro o quanto antes. Sim. E, além de tudo, não só a idade, é aproveitar mesmo o embalo, que já está tudo... Agora que estão começando a entrar as coisas no eixo, quando entra, aí é difícil querer outro. Acho que quando se ajusta toda a rotina, vai para a escola, tá tudo assim funcionando de uma forma mais tranquila, aí você fala assim, putz, vou ter outro para voltar. Então você já queria aproveitar que tá ainda... Já tá na bagunça ali e emendar. Aí depois não sei, a gente pensa em adotar um mais velho, alguma coisa assim. Mas assim, a gente gostaria de ter uns 3 filhos. Uns 3. E o Ben ainda não tá na escola? Não, o Ben ainda não tá na escola. Pretende colocar ele? A gente às vezes conversa sobre isso. A gente pretende colocar com uns 2 anos mais ou menos, mas a gente pode mudar de ideia. Tudo a gente é bem assim, tranquilo. De repente a gente muda de ideia e coloca um pouquinho antes. A gente se questiona muito se não é legal para ele o quanto antes, para ele se desenvolver bastante, assim. Mas ele sempre tá na pracinha, todo dia tá na pracinha com um monte de gente. Aí ele vê o pessoal andando, ele tá começando a andar, ainda não começou, né? Aí ele vê as crianças andando, ele quer andar. Então, assim, ele tem a interação, mas às vezes a gente acha que mais ainda para ele é importante. Sim, é legal. Eu pergunto até porque às vezes quando a pessoa começa a pensar num segundo filho, né? A pessoa pensa, meu Deus, tem que pôr na escola, Mas claro que depende da realidade, rotina, né, da realidade de cada um. Tem babá, tem ajuda, tudo. Mas é que muita gente acaba pensando nisso, tipo assim, já vai estar na escolinha quando nascer, enfim, para se adaptar e tudo mais. E você agora, ele já... Eu vi que você recentemente falou um pouco sobre a alimentação dele, né, nas redes e tudo. Você fez o método, uma mistura do BLW com a participativa ali, que foi mais ou menos o que eu fiz com a Gigi também, né? E como que foi essa questão da introdução alimentar? Porque tem gente que tem um medo da introdução, tem gente que ama essa fase da introdução alimentar. Pra mim foi muito tranquila, mas eu recebi muito feedback de gente que morre de medo. Nossa, mas eu morro de medo de dar isso. E não sei o que lá, se engasgar e tá. Eu acho que tem que estar com a cabeça bem tranquila para começar. Porque senão a mãe fica meio maluca, eu acho, assim, né? De preocupação. Então, foi muito bom. Desde o início, também, eu sempre... Como eu não tenho mais a minha mãe, enfim, para estar presente comigo, então eu sempre busco redes de apoios para poder... E profissionais. Acho que o muito importante é profissional nessa área, porque é uma relação limitada. Sim. Né? Então, assim, é aquilo e pronto. E aí, eu busquei profissional. Ela até hoje é quem que faz comigo? A Mari. Ela é nutricionista infantil, também me ajudou muito. E foi tranquilo. Come de tudo. Agora, eu disse que completa 1 ano, né? Eles vão mudando, vão ficando seletivos, né? Mas...
come demais até, come super bem. Essa questão que as pessoas acabam tendo um pouco de medo na introdução, mas em outros aspectos também. Às vezes é um pouco da falta de informação, né? Então, eu conheço pessoas que falam, ai, meu Deus, tenho medo de engasgar, não sei o que, se der pedaço. Sendo que o maior risco de engasgo é no líquido. Exatamente. Então, às vezes a pessoa realmente, na falta de informação e nos achismos e nas coisas. Então, a informação e ter o contato com esses profissionais. Então, hoje em dia, assim, a pessoa não pode ter um contato com um nutricionista, mas tem cursos de nutricionistas de introdução alimentar. Tem curso e não precisa ela investir dinheiro nenhum, ela só precisa investir um pouco de tempo, realmente, no próprio TikTok, YouTube, todos os canais tem aplicativo, tem, enfim, tudo. Tem tudo. É que realmente eu tenho essa oportunidade, então eu tenho um profissional, além de também estudar. Porque se o profissional me dá uma proposta, aí eu falo, mas eu tenho que... Tem alguma coisa contra porque eu, sei lá, estudei isso, não gosto disso. Você, pelo menos, tem, né, ali como conversar. Falar, nossa, mas espera aí, é isso mesmo? Não estou de acordo, entendeu? Sim. Então, não adianta só você ter um profissional e fechar o olho e não querer saber mais de nada. Não, eu acho que a gente, quando se torna mãe, a gente se torna grande estudiosa, assim. Isso nunca fez parte da minha rotina. Nunca gostei muito de estudar, assim. E, olha, eu vou te falar que acho que todo dia eu estudo alguma coisa. Ler alguma coisa. E, às vezes, existe muita coisa só solta por aí. Também é muito importante filtrar. Então, acho que é isso. Eu, desde que me tornei mãe, fiz muitos cursos. Porque antes, assim, fiz o da amamentação, fiz o disso. Mas depois, assim, fiz o desenvolvimento de andar, de engatinhar, fiz o de introdução alimentar. Aí agora já fiz alguns sobre educação. Então agora eu tô fazendo um sobre a fase dos 2 anos, que é a fase que ela começou a entrar na fase das birras. Terrible Two. Então a gente vai realmente indo atrás, estudando. Porque a informação ajuda e facilita muito, né? Então, isso muda também. E tem alguma coisa em relação à educação do bem que você não abre mão, assim, que para você é muito importante? A gente fala muito sobre esse negócio da educação. Agora a gente está com uma tremenda questão que a gente fala... Ele está começando agora a mostrar o que quer e o que não quer. E logo ele esperneia. E a gente... será que existe algum curso para isso? Como que a gente vai lidar com isso? A gente sabe que o cérebro tem informação, que demora até a adolescência. Mas como que a gente vai ensinando ele a ter paciência? Então, a gente tem algumas coisas que a gente não abre mão, é de tentar educar ele para ser uma pessoa paciente, para ser uma pessoa carinhosa. E a gente agora está patinando, a gente está tentando, porque os cursos, eles nos ajudam, sim, mas não é a receita para a vida. Cada um tem uma forma e a gente quer muito que ele cresça cheio de carinho, sendo muito carinhoso, respeitoso. Acho que assim, como que a gente vai impor o respeito, né? Porque esse negócio de educação afetiva, a gente dá pro bem, só que a gente também quer que ele tenha limites, porque a educação afetiva, às vezes, se você vai um pouquinho além, ele não existe limite. Não pode ser muito permissivo, isso, né? Permissividade. Então, a gente agora está entrando nessa nova fase e está sendo um desafio. A maternidade, a gente fala que você vai mudando de fases. Ela vai ficando tanto mais gostosa, porque a criança vai interagindo mais, mas a gente também pensa que o recém-nascido é a fase mais difícil, não é? Não. Tipo, depois que você passa, você vive uma outra fase, você fala, aqui tá um pouco mais complicado do que antes, eu já sabia como lidar. E vai entrando sempre, quando você acha que você aprendeu como lidar, outra nova coisa, fase. exatamente. Vira a chavinha, você tem outra coisa pra aprender a lidar. Mas acho que é isso que te dá o gás, né? De você ir criando e querendo ver crescer. Tem sempre Porque coisa se fosse nova, igual, né? você ia falar, ai meu Deus, que chatice, né? Ia ser muito monótono, né? E é realmente isso, porque a gente sabe que vai passar. É uma fase, vai passar, vai entrar outra, mas isso que você tá vivendo vai passar. E é isso, vai passando e vai mudando, e você vai vivendo novas coisas, né? A gente fala muito sobre a educação de valor para ele, porque o Ben tá nascendo numa realidade diferente da nossa, que a gente pegava ônibus, eu trabalhei desde os meus 14 anos. Então, hoje o Ben, ele tá numa realidade que ele tem todos os brinquedos, tem tudo. E como é que a gente vai ensinar ele o valor das coisas? Então, a gente conversa muito sobre qual o caminho que a gente vai. E vai ser teste, vai ser erro e vai ser acerto. Então, a gente tá também nessa conversa. E nem só essa questão da realidade, também a realidade da informação, né? A informação totalmente ali disponível. Hoje em dia, agora também,
a questão do chat GPT, né, a IA, ou metaverso, assim, é muita novidade, é muita mudança que nem a gente está entendendo ainda e eles já vão crescer com isso. Sim. Então, essa parte aí eu falo, nossa, eu olhando a gente conversa, ai meu Deus, essa parte é complicada, porque a gente ainda nem sabe como vai ser. Como que vai ser quando ela for adolescente? A gente não sabe, o mundo vai estar totalmente diferente do que está hoje, porque está tudo mudando muito rápido, né? E a gente vai ter que saber lidar, porque você tem que instruir e vigiar, enfim, tem que estar atento a tudo. Nossos novos desafios do futuro, né? E você e o Mark começaram um canal no YouTube. E conta pra gente um pouquinho desse novo projeto do canal, o que a gente pode encontrar por lá. Vocês vão falar sobre maternidade, paternidade. Nós começamos aí esse novo canal no YouTube, Nanda e Mac. E começamos bem caseiros, contando a nossa história, como a gente se encontrou. Aí a gente vai fazendo vlogs de viagens, que a gente viaja bastante. Alguma coisa do nosso dia a dia. A gente também faz convite para pessoas, por exemplo, a fisioterapeuta, coisas de investimento. A gente tem um mix ali de assuntos. E como nós estamos começando, a gente está indo por testes, como tudo na vida. Sim. E aí a gente vai vendo o que é mais legal, o que agrada mais o público. E com isso a gente quer estar mais próximo das pessoas. A gente quer realmente seguir essa vida aí de YouTube. A gente sabe que é um processo longo, é muito profissionalismo. Então, a gente está agora começando a profissionalizar mais. Até porque a gente quer que as pessoas vejam essa progressão, assim, Esse né? crescimento. E é isso, eu tenho certeza que vai ser muito bom, um novo desafio. E a gente quer muito que dê certo. Já acompanhem lá, tá? Para vocês aí na tela ou na descrição tá o link para vocês irem lá acompanhar também. E uma última pergunta aqui antes da gente finalizar o nosso episódio. Você participaria hoje de outro reality show? Não, hoje com meu filho não, mas com o Mac a gente tem essa grande diferença, né? Quando é o pai, a gente tem essa vontade, sim, que o Mac participe. Pra gente foi uma oportunidade muito boa. Hoje a gente vê não só como uma experiência, mas como um negócio. Então, o Mac está sempre aberto. Eu teria que pensar muito. Não vou fechar as portas definitivamente, porque tudo acho que depende do tempo, do momento. Mas o Mac, a gente está bem antenadinho aí para ver se ele participa de alguma coisa legal. Legal. Ai, gente, é isso. Chegamos ao fim. Queria agradecer muito por estar aqui hoje, por compartilhar a sua história, a sua maternidade com a gente. Falar onde as pessoas podem encontrar o canal, o Instagram, tudo. Sim, a gente também tá no Instagram. O meu é Nanda Terra Fortes. Tem o do Mac, que é Mac David. Vou deixar aí. Também tem o TikTok. Vou deixar todos os arrobas aqui. E agora no YouTube, que é muito importante que vocês nos acompanhem lá. Vai ser muito legal. Tenho certeza que é uma trajetória muito interessante. Nanda e Mac, canal do YouTube. Então, vocês podem acompanhar tudo por lá. Então, eu queria agradecer por compartilhar a sua história aqui com a gente. Agradecer também Frutella por estar patrocinando esse episódio. Inclusive, tem presente para você levar. Eba! Antes que eu me esqueça. Presente para você, de Frutella. Gente, pode abrir? Pode abrir, fica à vontade. É todo seu. Ai, muito obrigada. Pra você. Tesoura, eu não consigo abrir. Depois a gente corta ali pra você. Mas presente todo seu. Obrigada. E obrigada eu mais adorei nosso bate-papo. Aí agora o próximo, vou te convidar pra você ir lá no meu canal. Tá bom, tá registrado aí. Combinado. Então tá bom. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até os próximos episódios. Tchau, tchau. Beijos.